pessoal, nós estamos na nossa terceira aula e hoje nós iremos falar sobre as espécies dos direitos políticos. Conforme nós podemos ver no nosso primeiro slide, os direitos políticos são os direitos do cidadão que permitem a sua participação e influência nas atividades do governo, na participação dos processos decisórios do nosso país. A Constituição Federal de 88, como vimos na aula passada, ela foi o marco decisivo para a democracia participativa da população no Estado. O tema Direitos Políticos compreende os institutos do direito de sufrágio, sistemas eleitorais, privação dos direitos políticos e inelegibilidades. Como nós vimos na aula passada, o sufrágio é o mecanismo pelo qual o cidadão ele pode fazer uso do voto e eleger representantes do povo para a sua sociedade. Bom, o artigo da Constituição que estabelece os direitos políticos é o artigo 14. Como nós podemos ver no nosso próximo slide, de acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, a soberania popular ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O sufrágio é universal porque ele abrange todos os nacionais. Bom, como nós podemos ver no nosso próximo slide, o direito de sufrágio é a capacidade de eleger e de ser eleito, é a capacidade ativa e passiva para votar. No Brasil, ele é universal por ser concentrado a todos os nacionais, como dito. Vamos lá. De acordo com o nosso próximo slide, as formas de exercício de soberania popular, nós temos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Conforme nós podemos ver no slide seguinte, o plebiscito ele é uma consulta prévia que se faz ao povo sobre determinada matéria a ser posteriormente discutida no Congresso Nacional. Um exemplo de plebiscito ocorrido já no Brasil é na definição de sistemas e formas de governo, que foi convocada a população para decidir se a nossa forma de governo seria monarquia ou república e se o nosso sistema de governo seria presidencialista ou parlamentarista. Conforme nós podemos ver no nosso próximo slide, o referendo é uma consulta posterior que se faz ao povo sobre uma questão já efetivada pelo governo. Daí a diferença do referendo para o plebiscito. Enquanto o plebiscito é uma consulta prévia, o referendo é uma consulta posterior. Já existe uma lei, um ato em andamento no governo e a população é chamada a dar a sua opinião sobre aquele ato. Um caso que nós tivemos aqui no Brasil é com relação à chamada e conhecida Lei do Desarmamento, sobre a comercialização ou não de armas de fogo. Conforme nós podemos ver no nosso próximo slide, temos a iniciativa popular. A iniciativa popular é o procedimento pelo qual determinada porcentagem do eleitorado de um país dá início à elaboração de projeto de lei para discussão e votação no Congresso. Essa iniciativa popular, ela pode ser de uma lei estadual, de uma lei municipal ou de uma lei federal. Conforme nós podemos ver no nosso próximo slide, outro direito político que nós temos na nossa Constituição é o alistamento eleitoral. O que seria o alistamento eleitoral? É a inscrição do indivíduo perante a Justiça Eleitoral como eleitor. Esse alistamento eleitoral ele é condição de elegibilidade. Conforme nós podemos ver no nosso slide, o artigo 14 da Constituição, parágrafo 1º, diz que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. De acordo com o outro parágrafo do artigo 14, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Aqueles militares que estão em serviço, eles não podem se alistar.
Conforme nós podemos ver no nosso próximo slide, outro direito político que temos é o da elegibilidade. O que é que esse direito diz? Que a elegibilidade, ela é a capacidade que a pessoa tem para pleitear mandatos políticos. De acordo com o nosso artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, como vemos no nosso slide, são condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 1, a nacionalidade brasileira. Inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição do território em que ele quer exercer o seu mandato político, a filiação partidária em algum partido político e a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e do Senado Federal, 30 anos para governador e vice-governador do Distrito Federal e do Estado, 21 anos para prefeitos, deputado federal, deputado estadual e vice e juiz de paz, e de 18 anos para vereador. Bom, como nós podemos ver no nosso próximo slide, outro direito político que nós temos assegurados na Constituição Federal é a inelegibilidade. O que é que a inelegibilidade diz? É o impedimento a que uma pessoa concorra à eleição. Se faltar qualquer um dos requisitos para ela ser elegível, ela se torna inelegível e não pode concorrer às eleições. De acordo com o artigo 14, parágrafo 4, como podemos ver no nosso próximo slide, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. É importante fazer uma ressalva que considera-se a inelegibilidade relativa por motivo de casamento, parentesco ou afinidade. O militar alistável, ele é elegível, atendidas as condições estabelecidas na Constituição Federal. Bom, no nosso próximo slide, temos outro direito político, que é o da impugnação ao mandato eletivo. O que é que a impugnação ao mandato eletivo nos traz? Ela diz que tem o intuito de combater a corrupção, a fraude e o abuso do poder econômico, cabendo a qualquer candidato, partido, coligação e ao Ministério Público Eleitoral entrar com a impugnação ao mandato eletivo. O prazo é de 15 dias contados da diplomação da pessoa com o mandato eletivo. Bom, no nosso próximo slide, nós temos um outro direito político, que é o da cassação desses direitos políticos. O que a Constituição nos traz sobre isso? Diz que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, conforme podemos ver no artigo 14, parágrafo seguinte, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, improbidade administrativa e recusa de cumprir uma obrigação impostas a todos. Bom, pessoal, dando continuidade, no nosso próximo slide, eu trouxe novamente uma referência sobre o sufrágio e o voto, que são os meios pelos quais são exercidos os direitos políticos que vimos agora há pouco. Como podemos ver no nosso slide, o direito de sufrágio é exercido praticando-se o voto, como todos nós já sabemos. Na Constituição Federal está previsto o voto secreto, obrigatório, direto e igual para todos os brasileiros. O voto é secreto porque seu conteúdo não pode ser revelado pela Justiça Eleitoral, que deve garantir ao eleitor que seu voto seja resguardado e mantido em sigilo. É direto e igual porque o eleitor brasileiro escolhe seus governantes sem intermediários e cada pessoa tem direito a um único voto de igual valor. Por fim, como nós podemos ver no nosso slide, o voto ele é obrigatório porque, além de um direito, ele é também um dever jurídico. Do mesmo jeito que o Estado tem o poder-dever sobre as finalidades políticas, o voto ele é um poder-dever também da sociedade de exercer suas concepções jurídicas, sociais e políticas.
A Constituição declara que no Brasil o alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e os menores de 18 anos, como vimos anteriormente no artigo 14 da Constituição. Bom, pessoal, como nós podemos ver no nosso próximo slide, é importante falar sobre os sistemas eleitorais existentes no nosso país. São 3, o majoritário, o proporcional e o misto. O sistema majoritário, como podemos ver no nosso slide, é aquele em que são eleitos os candidatos que tiveram o maior número de votos para o cargo disputado, mais de 50%. É o que vemos nas nossas aulas anteriores, que a regra utilizada mais comum é a regra da pluralidade. Por esse sistema, são disputados no Brasil as eleições para os cargos de presidente da República, governadores, prefeitos e senadores. Deve-se observar ainda que, para os cargos de presidente, governador e prefeitos de municípios com mais de 200 mil habitantes, eleitores, é necessária a obtenção da maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. No primeiro turno, sob pena de se realizar o segundo turno com os 2 candidatos mais votados. Pelo sistema proporcional, como podemos ver no nosso próximo slide, ele é utilizado para os cargos que têm várias vagas, como o de vereador e o de deputados. E por ele são eleitos os candidatos mais votados de cada partido ou coligação. Tal sistema, ele objetiva distribuir proporcionalmente as vagas entre os partidos políticos que participam da disputa e, com isso, viabilizar a representação de todos os setores da sociedade no parlamento. A ideia do sistema proporcional, como podemos ver no nosso slide, é de que a votação seja transformada em mandato na ordem da sua proporção, isto é, o partido que obtiver, por exemplo, 10% dos votos deve conseguir transformá-los em torno de 10% das vagas disputadas. Por fim, como podemos ver no nosso próximo slide, temos o sistema misto eleitoral. É aquele que procura combinar o sistema proporcional e o sistema majoritário. Muito se tem debatido sobre sua implementação no Brasil e há propostas para que esse sistema seja chamado de distrital misto, já que, por ele, parte dos deputados é eleita pelo voto proporcional e parte pelo voto majoritário. Bom, pessoal, nós estamos encerrando nossa terceira aula sobre as espécies de direitos políticos. Espero ter contribuído com a nossa disciplina de gestão participativa e, no mais, estamos à disposição. Até breve.